Vamos para a nossa aula de número 3, na nossa análise do livro de Filipenses. E nessa aula, o que eu quero estudar com vocês é o texto de Filipenses, capítulo 1, dos versículos de 1 a 11, ok? Porém, antes disso, nós vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada, irmãos, nós vimos a introdução ao livro de Filipenses, ou seja, aqueles assuntos, aquelas informações que é extremamente importante, que são extremamente importantes que você saiba para compreender bem o livro de Filipenses. E a primeira delas é quanto ao autor e destinatário. Então nós vimos que a carta foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, que havia sido fundador da igreja, e isso então envolvia uma certa relação pessoal, uma certa relação carinhosa entre ele e aquela igreja. E a igreja para quem ele escreve é a igreja dos Filipenses, que ficava na cidade de Filipos, na região da Macedônia, já na Europa, certo? Que era uma cidade romana, ou seja, aqueles que nasciam em Filipos eram considerados cidadãos romanos, certo? Então, o apóstolo Paulo fundou aquela igreja, foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, e então ele estava escrevendo para aquela igreja. Em segundo lugar, quanto à data e local de escrita, nós vimos que o apóstolo Paulo ele estava preso e o principal candidato para ser o local da prisão de escrita do apóstolo Paulo é Roma, quando o apóstolo Paulo estava preso na sua primeira vez na cidade de Roma. Depois que ele apelou para César lá em Cesareia, ele então foi levado para Roma e ficou preso lá por mais ou menos 3 anos, dos anos 59 a 61. Ele ficou ali em prisão domiciliar e durante este período ele escreveu algumas cartas estas que são chamadas de epístolas da prisão. Então, Filipenses é uma destas cartas escritas quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, certo? E pela expectativa dele de ser solto logo, então os estudiosos sugerem que esta carta foi escrita no final da sua prisão, mais ou menos no ano 61. Também quanto à ocasião de escrita, nós vemos que o próprio texto de Filipenses nos aponta algumas circunstâncias que providenciaram a escrita dessa carta. Você tem, por exemplo, a ajuda que os filipenses enviaram para Paulo, certo? Então era uma igreja que tinha uma forte conexão com Paulo e eles enviaram uma ajuda junto com Epafrodito, e Epafrodito também levou informações quanto à situação daquela igreja. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para lidar com estas ocasiões, com estas circunstâncias, certo? E aqui então a gente vê quais são os propósitos da carta. Ele escreve para agradecer por estes mantimentos, para recomendar a Epafrodito e prepará-los para receber a Timóteo também. Mas acima de tudo, a carta, ela na sua maioria, vai lidar com algumas questões práticas da vida cristã, especialmente com a questão da união, para que os crentes vivam unidos uns aos outros. Então, o tema que nós estabelecemos para abarcar todos estes propósitos foi vivendo a vida como um cristão, certo? Então, a carta de Paulo aos Filipenses é cheia de lições quanto a como nós devemos encarar a vida, como nós devemos encarar especialmente os nossos irmãos na igreja, certo? Então são esses quatro tópicos que eu gostaria de lembrar com vocês antes de nós avançarmos. Então agora vamos começar propriamente dito a nossa análise do texto de Filipenses. Vamos analisar então o texto de Filipenses, capítulo 1,
dos versículos de 1 a 11, ok? Então vamos lá. Bem, irmãos, então inicialmente vamos avaliar aqui o esboço da sessão, ok? Então nós vamos agora começar a analisar o texto de Filipenses e vamos então tentar memorizar ou tentar fixar em nossas mentes o esboço de todo o livro de Filipenses, onde cada texto se encontra dentro do seu arcabouço geral. Então, a primeira seção a ser analisada no livro de Filipenses diz respeito ao encorajamento para viver a vida cristã. Isso abarca todo o capítulo 1. Então, o capítulo 1 é um capítulo de encorajamento, onde o apóstolo Paulo vai tentar encorajar os seus leitores, ok? Então, nessa primeira sessão, nós temos um louvor de Paulo pelos santos de Filipos, além da introdução à carta, a saudação inicial. Então, eu coloquei tudo dentro dessa primeira sessãozinha aqui no capítulo 1. Depois, Paulo faz uma oração por eles, dos versículos 9 a 11, e então o apóstolo Paulo vai tratar das suas próprias circunstâncias, ok? Paulo vai tentar motivá-los à luz ou encorajá-los à luz das suas próprias circunstâncias, tá bom? Então esse aqui é o esboço do capítulo 1. Nessa aula nós vamos destinar a nossa atenção nos pontos A e B, onde o apóstolo Paulo faz um louvor e uma oração pelos seus destinatários, ok? Então vamos lá. Os versículos 1 e 2, irmãos, você tem aqui o chamado prescrito, ou a saudação inicial da carta. Então, naquela época, as cartas antigas, elas geralmente continham 3 elementos. Primeiro, você tinha o nome do autor da carta, que no caso é dito aqui Paulo e Timóteo, certo? Paulo é claramente o autor primaz da carta, o principal autor e escritor da carta. Provavelmente Timóteo participou como um amanuense, ou seja, como aquela pessoa que escrevia o que o próprio apóstolo Paulo ditava, certo? Mas nós sabemos claramente que nós podemos perceber que Paulo é o autor principal da carta. Então ele tem aqui o nome do escritor, depois você tem o nome dos recipientes, que são os santos que vivem em Filipos, certo? Então aqui você tem a descrição daqueles que vão receber a carta. E em terceiro lugar, uma palavra de saudação, um desejo, alguma coisa parecida assim, que está no versículo 2. Graça e paz a vós outros, certo? Então, Paulo aqui em Filipenses, irmãos, ele segue este padrão antigo. Porém, ele dá a este padrão um caráter genuinamente cristão, ok? Ele apresenta este padrão de sua época de uma forma cristianizada. E é isso que nós precisamos prestar atenção nas saudações do Novo Testamento, especialmente das cartas paulinas. Porque o apóstolo Paulo geralmente usa as suas saudações e as introduções da sua carta para manifestar já uma certa dose do que ele vai ensinar na sua carta. Então, você quer descobrir o tema das cartas do apóstolo Paulo? Então, analise com cuidado as introduções das suas cartas. Porque você já percebe nas introduções o apóstolo Paulo demonstrando o seu interesse com aquela carta. Então, inicialmente, irmãos, note como é que ele descreve a ele e Timóteo. Ele descreve como servos de Cristo Jesus. E isso é interessante, irmãos, porque em outras cartas o apóstolo Paulo faz questão de mencionar que ele é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo.
Então será um tema recorrente na sua carta a questão da humildade, de você se considerar inferior aos outros, considerar os outros superiores a vocês mesmos. Então o apóstolo Paulo já começa a sua carta colocando como um escravo de Cristo. E a palavra traduzida aqui como servo é a palavrinha escravo, que na mentalidade romana do povo de Filipos, claramente tinha uma conotação negativa. Então, ser um escravo naquela época era possuir o mais indigno dos trabalhos. E o apóstolo Paulo, então, se coloca como um indigno de Cristo. Alguém que vê a si mesmo como um escravo que tem um Senhor, que é Cristo Jesus, certo? Então, aqui o apóstolo Paulo já começa a demonstrar um certo espírito de humildade. E nesse sentido, irmãos, nós também podemos entender que a sua autoridade naquela igreja não era atacada. Porque em todas as cartas em que o apóstolo Paulo tinha a sua autoridade atacada no meio da igreja, ele colocava o título mais adequado para demonstrar a sua posição. Visto que ele era muito bem aceito na igreja de Filipos, ele coloca um título que coloca a sua grande posição, que é a sua posição de servo do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve, então, aqui nós vemos a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, o que essa afirmação dos destinatários tem a nos ensinar? Note, irmãos, aqui que nós vemos o apóstolo Paulo os tratando como santos em Cristo Jesus. A palavra santo, irmãos, é a palavra que é utilizada na antiga aliança e agora Paulo está usando na nova aliança como representando a nossa posição na aliança. A palavra santo significa separado, aquele que foi selecionado por Deus para uma função. Então, na antiga aliança, o povo era uma nação santa, uma nação que Deus separou para o seu serviço. Então, o apóstolo Paulo considera os seus leitores também como um povo da aliança. Só que agora a aliança não é a antiga aliança em Moisés, é a aliança em Cristo Jesus. E isso é bastante relevante, porque essa partícula em, na língua original, ela tem a ideia de união. Então, o que Paulo está dizendo é que ele está escrevendo aos santos que estão unidos a Cristo. E isso será bastante relevante em algumas partes do futuro da carta, onde Paulo vai enfatizar bastante a necessidade de união, ok? Então ele já enfatiza que nós temos já essa união, mas é uma união no Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos também, irmãos, aqui, que o apóstolo Paulo vai dirigir um pouco da sua atenção aos líderes da igreja. É incerto para nós por que o apóstolo Paulo nomeia as autoridades, certo? Pelo menos o título das autoridades da igreja. O mais provável, irmãos, aqui é que o apóstolo Paulo ele está querendo dar uma lição já para aquela igreja. Qual é a lição? Como é que Paulo se enxerga? Ele se enxerga como um servo de Cristo. Mas quando ele vai falar dos líderes da igreja, ele coloca as posições, os títulos de honra daqueles irmãos. Então aqui os comentaristas gostam de dizer que o apóstolo Paulo está praticando o que ele vai ensinar no capítulo 2, que é considerar-se inferior aos outros. Então o apóstolo Paulo, ele não está aqui querendo se colocar acima dos líderes daquela igreja. Ele é um servo de Cristo a serviço da igreja.
Então ele não é um papa das igrejas, ele é um servo das igrejas e que reconhece as autoridades constituídas pela própria igreja, ok? Então é interessante a sua escolha da palavra bispo e não da palavra presbítero, certo? Porque muitos sugerem que em determinados contextos, tanto o bispo quanto os diáconos faziam parte do grupo de presbíteros. Mas aqui ele está se referindo aos dois ofícios da igreja. Ao ofício de bispo, que significa um administrador, aquele que é responsável pelo ensino e cuidado da igreja, e o diácono, que é aquele responsável pelas mesas, pelo serviço dos irmãos, ok? Então o apóstolo Paulo está escrevendo para aquela igreja. E então ele faz a sua saudação tipicamente cristã. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, aqui que a palavra graça era uma saudação tipicamente romana. Só que aqui ela é modificada para um elemento mais cristão, porque ela é uma graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a graça, no contexto cristão, é a bênção de Deus, que pode envolver a salvação, pode envolver o ministério. Então, quando você deseja graça para alguém no contexto cristão, você está desejando a boa mão de Deus sobre ela. E a paz era a saudação tipicamente judaica. Então o apóstolo Paulo, já na sua saudação, mostra essa união de judeus e gentios. Graça e paz. Uma saudação gentia e uma saudação judaica. Tudo isso vindo do mesmo Deus, do mesmo Senhor, de judeus e gentios. Então aqui o apóstolo Paulo começa a sua saudação. Depois então, irmãos, ele vai começar o seu louvor pelos santos ali da igreja de Filipos, certo? Então note que no versículo 3, ele começa dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Essa palavrinha traduzida aqui por dou graças, irmãos, a ideia aqui é eu tenho que agradecer, certo? Ou também poderia ser traduzida na sua forma litúrgica, que seria mais ou menos Deus seja louvado por isso. Por isso é que nós chamamos aqui de louvor de Paulo a Deus pelos filipenses. Porque ele está fazendo aqui uma oração de ações de graças. Ele está louvando a Deus, ele está regozijando-se em Deus. Então, Deus seja louvado por tudo o que recordo de vós. E eu quero chamar a sua atenção, irmãos, a um paralelismo aqui utilizado pelo apóstolo Paulo, na verdade uma ênfase. Você nota no versículo 3 a palavrinha tudo, depois no versículo 4 a palavrinha todos e depois também a palavrinha todos aqui no versículo 4. Então o que ele louva a Deus? Deus deve ser louvado por quê? Por tudo o que recordo de vós, fazendo súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui poderia ser traduzido mais ou menos assim: eu louvo a Deus por todos vocês, em todas as minhas orações, lembrando de tudo que vocês fizeram. Então veja que ele diz que louva a Deus por todas as coisas que recorda deles, certo? Então aqui você vê já o apóstolo Paulo demonstrando a sua alegria. E a palavra alegria, irmãos, é uma palavra bastante
bastante recorrente no livro de Filipenses, pois o apóstolo Paulo escreve essa carta com bastante alegria. Ele é alguém que se alegra bastante com aquela igreja, não só por causa do enorme apoio que aquela igreja oferece a ele, mas porque aquela era uma igreja que não oferecia grandes dificuldades para o seu ministério. Não era das igrejas que causavam grandes preocupações para o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele fazia sempre com muita alegria súplicas por todos eles. E a ideia aqui, irmãos, é que sempre que o apóstolo Paulo lembrava, ele suplicava por todos eles em todas as suas orações. Então, Paulo, sempre que lembrava do povo de Filipos, agradecia por tudo que eles tinham feito, fazendo assim orações em todas as vezes que ele lembrava. Então, é essa a ideia. Então, sempre que ele lembrava, ele orava louvando a Deus. Deus era louvado sempre por Paulo quando ele lembrava do povo de Filipos e então orava agradecendo e louvando a Deus. E o que foi isso que o povo de Filipos fez por Paulo? É a sua cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que a igreja de Filipos era uma igreja parceira do apóstolo Paulo na obra do Evangelho. Desde o primeiro dia, ou seja, desde que aquela igreja foi fundada por Paulo até agora. E o que nós sabemos, irmãos, é de uma série de atitudes daquela igreja em favor do ministério do apóstolo Paulo. Nós sabemos, e nós vamos ver no versículo 19 do capítulo 1, que aquela era uma igreja que orava pelo apóstolo Paulo. Nós também vamos ver que aquela era uma igreja, no capítulo 2, que aquela é uma igreja que mantinha contato, que enviava mensageiros e buscava informações a respeito do apóstolo Paulo. Aquela igreja era uma igreja que mandava presentes, bênçãos para o apóstolo Paulo. Aquela era uma igreja, irmãos, que não causava grandes problemas para o apóstolo Paulo, mas cooperava com ele. Então, por isso é que o apóstolo Paulo demonstra aqui uma enorme gratidão a Deus pelaquela igreja. E os versículos 6 a 8, irmãos, nós temos agora o apóstolo Paulo louvando, ele continua louvando a Deus, mas aqui ele vai elogiar aqueles irmãos. No versículo 6, ele começa demonstrando a convicção da fé daqueles irmãos. Ele diz que está plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, nós temos um texto extremamente utilizado, certo? E às vezes até mal utilizado. Porque o que o apóstolo Paulo está falando é da boa obra da salvação. Então ele está manifestando aqui a sua forma de pensar, em que nós vivemos em uma era em que a obra de Deus ainda não está completa, em que Deus no futuro há de completar a sua obra no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele tem plena convicção da salvação daqueles crentes. Ele tem plena convicção de que Deus já começou uma obra na vida deles e que aquela obra vai ser terminada. Que a salvação deles tanto pode ser vista no presente como será vista no futuro. E por isso que no versículo 7 ele diz: é justo que eu assim pense de todos vós. Ou seja, eu estou correto em pensar isso de vocês. Eu estou correto de pensar que vocês são realmente crentes. Por quê? Porque vocês são participantes, no versículo 7, da mesma graça que eu sou
participante. Qual é essa graça? A graça da defesa e da confirmação do Evangelho. Então veja que ele diz no versículo 7, vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Que graça é essa que o apóstolo Paulo está falando? A graça da obra do Evangelho. Então aqueles que se associam com o avanço da obra do Evangelho estão assim exibindo que tem uma obra de Deus na sua vida. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, é nos ensinando uma das evidências da obra de Deus em nós. É quando nós nos associamos com o avanço do Evangelho. Pois Satanás não está interessado, o pecado não está interessado com o avanço da graça de Deus, o avanço do Evangelho. Então, quando alguém se associa e se interessa e se envolve de coração com o avanço do Evangelho, é justo que se pense que Deus já começou uma obra na vida daquela pessoa. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo o maior dos elogios que ele poderia fazer por aqueles crentes, dizendo para eles, eu creio que vocês são salvos. Eu creio que vocês são verdadeiros crentes do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vocês são uma igreja formada por verdadeiros servos do Senhor, por causa da associação que vocês têm com a graça que foi concedida a mim de pregar o Evangelho. E então o apóstolo Paulo faz um interlúdio no versículo 8, dizendo, Deus é minha testemunha da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então a afeição que vem de Cristo, e a palavrinha terna misericórdia aqui, ela seria melhor traduzida por afeição. Então a afeição que apenas aqueles que são crentes possuem, aquela afeição que vem por meio da obra de Cristo em nós, era aquilo que Paulo sentia por eles. Então Paulo tinha uma enorme afeição e carinho por aquela igreja. Paulo tinha um enorme carinho e amor, e aqui ele diz, saudade por aqueles irmãos. E então, aqui só voltando ao nosso esboço, nós vimos aqui dos versículos 1 a 8, o louvor de Paulo aos santos de Filipos. Agora vamos ver esses 3 versículos, a oração de Paulo por aqueles santos. Então no versículo 9 ele claramente agora vai dizer, e também faço esta oração. A ideia, irmãos, dessa frasezinha aqui no versículo 9, o apóstolo Paulo estaria dizendo, e agora eu faço esta oração. Então aqui é como se ele estivesse escrevendo a sua oração, ok? Então aqui nós vamos ler uma clara oração. Ele já não está mais fazendo uma oração de louvor a Deus, mas agora ele vai fazer uma petição a Deus, ok? E o que é que ele ora a Deus? O que é que ele deseja de Deus? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Eu já disse a vocês aqui antes, irmãos, que os versículos 9 e 11, eles constituem-se no tema e assunto da carta. Então o que você pode perceber aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo o que ele espera daquela igreja. O que ele deseja de Deus para aquela igreja. Então o que nós temos aqui é o que o apóstolo Paulo espera daqueles irmãos. Sendo assim, escrevendo uma carta para eles, é natural que se pense que é isso que o apóstolo Paulo espera deles por meio dessa carta. Então aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever, ele tem este firme propósito, que o vosso amor aumente mais e mais. Então ele vai
abordar muito aqui, irmãos, a questão dos relacionamentos. Tanto deles com Paulo, deles com Epafrodito e Timóteo, mas acima de tudo, o relacionamento entre eles. E a marca do relacionamento cristão é o amor. O amor é o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 13 mostra lá que o relacionamento dos homens não deve ser um relacionamento de interesse, mas um relacionamento de amor. Então, o grande e o firme propósito de Paulo é que aqueles irmãos aumentem o seu amor uns para com os outros. Porém, irmãos, para o apóstolo Paulo, o amor, ele jamais vem separado de conhecimento. Se você vai lá em 1 Coríntios capítulo 8, você vai notar que o apóstolo Paulo diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ou seja, aquele que não ama ainda não aprendeu como convém saber, ele diz lá. Amor e conhecimento são duas coisas que devem andar interligadas. Nós não apenas precisamos ter a decisão de amar, mas nós precisamos ter o conhecimento de como amar os nossos irmãos. Então é importante que não apenas você decida amar, mas que este amor seja regado de luz, que você saiba amar ao próximo. Então nós sabemos, irmãos, de casos, por exemplo, de pais que dizem que amam seus filhos, mas não sabem como é a forma correta de se amar. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, pleno conhecimento e toda a percepção. Então aqui você tem duas palavras bem interessantes. A palavra conhecimento aqui, irmãos, é a palavrinha grega epignosko. E ela não significa um conhecimento de qualquer coisa. Ela geralmente é utilizada para conhecimento religioso. Então, o amor cristão, ele requer um conhecimento cristão, um conhecimento do que Deus, ou de como é que Deus quer que nós amemos uns aos outros. E a palavrinha aqui traduzida por percepção, irmãos, nada mais é do que discernimento moral. É você saber perceber o que é certo e o que é errado. Como agir nessa situação e como agir ou como não agir nessa situação. Então, o amor cristão, ele é um amor que é regado do conhecimento de como Deus quer que você ame e da percepção de como você deve se comportar. Então isso você pode perceber na lista de 1 Coríntios capítulo 13, certo? É daquela forma que Deus quer que você ame. E é daquela forma que Deus quer que você perceba o que é certo ou não de se fazer. Então, é certo que você seja inconveniente? Não. Então, a percepção é de você saber qual é o momento em que você está sendo inconveniente ou pode ser inconveniente e não agir daquela forma. Então, explicando aqui, você precisa saber que o amor não se conduz inconvenientemente. Não basta você decidir. Você precisa saber como amar. E uma das formas de amar é não se conduzir inconvenientemente. 1 Coríntios 13. E a percepção moral é quando você sabe como agir sem ser inconveniente. Ok? Então é isso que o apóstolo Paulo quer. Ele quer não apenas que os irmãos decidam amar, mas que eles aprendam como amar uns aos outros. E o versículo 10, então, ele confirma isso. Ele diz, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, para aprovardes as coisas excelentes, irmãos, a ideia dessa expressão é para aprovar o que é o melhor de ser feito. Então, dentro da igreja,
nós sempre precisamos pensar naquilo que é o melhor para todos, ok? Então essas são as coisas excelentes. Nós precisamos escolher o melhor daquilo que é bom. Então quando você ama e você sabe como amar, então você começa a aprovar aquilo que é o melhor de ser feito. Você não vai pensar apenas nos seus interesses. Você vai pensar no melhor para todos. E sendo assim, irmãos, se é esse tipo de postura que nós cultivamos em nosso meio, em nossos relacionamentos, nós manifestamos o fruto da justiça, versículo 11. E note que o apóstolo Paulo diz que o amor é o fruto da justiça. Então, se nós temos o amor em nós e desenvolvemos, nós nos tornamos pessoas cheias do fruto de justiça. Ou seja, a justiça de Cristo que foi colocada em nós, a justiça da salvação, a justificação, nos coloca em uma posição em que agora nós podemos amar o nosso próximo. Então, quanto mais nós amamos, mais nós exibimos a nossa salvação. Então aqui, irmãos, nós temos o apóstolo Paulo nos dando dois grandes sinais da nossa salvação. É quando nós amamos a obra de Deus e quando nós amamos os nossos irmãos. Quando nós nos associamos com a obra de Deus e nos associamos com os nossos irmãos. Então a oração do apóstolo Paulo aqui é, enfim, mostrando como é que se vive a vida cristã. O que é ser um cristão? Deus é louvado e Deus é exaltado quando nós somos aquilo que Ele espera de nós. Que nós amemos a sua obra e que nós amemos uns aos outros. É isso que Deus espera das nossas igrejas. Então a grande lição que nós tiramos aqui, irmãos, desse texto de Filipenses 1, de 9 a 11, na verdade de 1 a 11, é o que Deus espera da nossa igreja. As nossas igrejas precisam ser igrejas que amam a obra de Deus e que amam uns aos outros. Como é que nós podemos vivenciar isso? Em primeiro lugar, irmãos, ensine a sua igreja a amar os seus pastores. Ensine a sua igreja a tratar bem os seus pastores e os seus missionários, a ter interesse, a serem realmente cooperadores do ministério dos seus pastores, daqueles que são encarregados pela palavra, quer no seu âmbito local, quer na obra missionária. Então a igreja precisa amar aqueles que estão na frente, no fronte do campo de batalha, aqueles que estão no fronte da pregação do Evangelho. Também, irmãos, ensine a sua igreja a amar uns aos outros. Então pregue sobre isso, pregue sobre relacionamentos. Sempre tire tempo, todo ano, irmãos, tire um tempo, ou então coloque isso nas suas pregações. Como os irmãos devem se relacionar uns com os outros. Não permita que a sua igreja que os crentes da sua igreja tragam para dentro da igreja o modelo de relacionamento que eles possuem ou possuíam fora da igreja. Existe um padrão cristão de relacionamento. E é dessa forma que Deus espera que nós nos relacionemos. Então essas são algumas aplicações práticas que eu gostaria de fazer com base no texto que nós vimos até aqui. Então vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente lembra do que nós estudamos até o versículo 11 e começaremos a analisar agora a partir do versículo 12. Então fiquem com Deus. Até a próxima aula.